Isso aí, gente. A gente falando aqui hoje sobre ética e a questão da lucratividade das empresas. Vocês já viram que é uma questão bastante polêmica, né? O Wagner aqui trazendo algumas posições bastante contundentes. Mas e aí? Uma empresa, ela é sempre feita de... ela só se materializa, ela só sai do papel através de pessoas, né? Senão ela não é nada. E essas pessoas é que vão fazer acontecer essa empresa, os objetivos e alcançar os resultados. Como é que isso se liga, então, à questão da ética, dessa responsabilidade social? Eu acho que o grande papel que o empresário tem no Brasil, e eu considero um empresário, digo isso aos meus clientes, todo empresário no Brasil, ele tem um pouco de loucura. Não só pela carga tributária que ele sofre, não só pela concorrência que ele tem, pela ausência de infraestrutura que o governo não consegue promover de modo adequado. Mas a gente tem um agravante também no Brasil, que é a ausência do coletivo. É impressionante como o brasileiro, de modo geral, ele assumiu uma cultura extremamente individualista. Isso está nas empresas, está na família, está na sociedade. Então, esse papel do coletivo, ele também se coaduna com a questão da ética. Uhum. É possível, se você me pergunta assim, Fábio, é possível se ganhar dinheiro no Brasil sendo ético? Eu lhe digo o seguinte, é possível. Eu concordo. É possível se ganhar dinheiro sendo ético. Como? Eu lhe dou um exemplo simples. Atue em setores onde o Estado não cumpre o seu papel. 3 deles: saúde, educação e segurança pública. Todas as empresas no Brasil que investiram dinheiro, São Paulo, vários exemplos disso, a revista Exame publicou recentemente estudos sobre isso, setores que vincularam produtos e serviços ligados à área de segurança, em razão da violência urbana, tiveram crescimento de receita, tiveram rentabilidade. Educação, que é um setor extremamente sucateado no Brasil, é um setor que o governo controla mal. E, de modo geral, o empresário, de modo geral, de educação também não tem um preparo suficiente. Se você tiver um bom serviço de qualidade, você também pode ter lucratividade. Então, são exemplos como esse. Dá para se ganhar dinheiro honestamente, claro. Só que a cultura eu olho para o próximo e não vejo o exemplo. Ele está ganhando dinheiro, não percebe? Então, essa é uma posição que a gente tem que pensar. Eu penso, exatamente, é um processo evolutivo da própria sociedade. Se anteriormente você tinha uma sociedade que naturalmente era ética, porque o outro importa, e você tem aí essa perda, né, de uma identidade, exatamente, se você coloca que para a empresa ter lucratividade, ela vai ter situações aéticas, que empresa é essa? Ou que sociedade é essa? Então, na realidade, a ética ela é inerente aos negócios. Em que sentido? Dentro do papel social que a própria empresa, através do emprego, do trabalho da renda, ela coloca, né, à disposição da sociedade, e a questão do nosso filtro. Por isso que a moral ela é normativa, está lá, eu não posso fazer isso. A ética, na realidade, ela trabalha não com a heteronomia, ela trabalha com a autonomia. Eu tenho autonomia de saber se eu devo comprar esse ou aquele produto, se dentro de uma academia, de uma empresa, aquela situação não é coerente com os meus valores, mas não são valores adaptáveis ou pessoais, são valores inerentes ao respeito ao outro, acabou de falar. A ética é o quê? É saber que o outro importa. E se eu sei que o outro importa, obviamente nós estamos tendo alguns filtros, né? Que saibam quais são as externalidades que aquele meu trabalho está sendo gerado, ou aquela de coletividade. Está sendo. Exatamente. E aí que vem aquela visão da escola clássica, né, individualista, que todo mundo chegaria a um denominador comum, isso ficou lá atrás. Então, quando se coloca a administração, por exemplo, a administração é uma administração de recursos. Hoje nós administramos o quê? Resultados. E o resultado, ele não é um fator mensurável numericamente. O resultado, na realidade, é quais as externalidades foram geradas e como é que você favoreceu aquela comunidade que está naquele entorno.
Não cabe mais jogar esgoto, não cabe mais tirar árvores, não cabe mais determinadas situações que são totalmente éticas em nome de um lucro que, na realidade, se esgota. Uhum. Talvez a gente, nesses tempos atuais, talvez por isso se fale tanto na questão da sustentabilidade, né? Quando a gente começa a falar a importância das empresas pensarem na sustentabilidade, um processo em que não importa só ela no contexto, mas importa ela no mundo, porque afinal de contas, esse mundo, o que nós estamos deixando para os nossos filhos através dessa questão toda? Só complementando, a dimensão da sustentabilidade é isso, a dimensão econômica, ambiental e social. Eu acho que há uma diferença entre o que a gente colocar um valor moral, que é o dever ser, né, e colocar a realidade do mundo. Aquelas organizações, a maior parte das organizações super premiadas como empresas defensoras da sustentabilidade, são as no mundo, não estou falando do Brasil só, são as que mais poluem o meio ambiente. São as mais são aquelas que exercem maior poder para inviabilizar os grandes acordos internacionais e avanços nesse campo. Em verdade, que nós estamos buscando coisas diferentes. Querer colocar o homem no coração da empresa é um equívoco. O homem deve estar no coração do homem. O que está no coração da empresa é o lucro. Tá certo? E o lucro, se tiver menos pessoas, menos empregados, se a sociedade cidadã não proibir essas ações, as organizações, as empresas vão fazer a destruição do meio ambiente como fizeram e fazem. Não é? Como fizeram e fazem. A gente está buscando aqui o novo mistério da fé. O Pai, o Filho e os três no Espírito Santo numa só unidade. Aqui é o cliente, que é a razão de ser, o empregado e o acionista. Em verdade, a organização, a empresa existe fundamentalmente para valorizar os interesses dos acionistas. Não adianta a gente querer dizer que isso é para realizar o cliente. A gente precisa tratar bem o empregado para ele tratar bem ao cliente, para o cliente dar mais ganho aos acionistas. Essa lógica da sociedade de mercado ou se altera ou a gente vai ficar discutindo esse assunto toda a vida sem nenhuma conclusão. Nunca se tratou tão mal as pessoas, nunca se falou tanto de trabalho em equipe, de respeito ao próximo, e o número de suicídios das empresas, as sequelas psicológicas existentes nas organizações são totais em todo o mundo. Nós não estamos falando do Brasil, não. As pessoas se matam no trabalho agora porque são brutalizadas por estilos de organização que fortalecem o individualismo. Quer dizer, isso não é o Brasil só, não. Isso é o mundo inteiro. E a gente... Wagner, o que acontece exatamente que ética é essa? O filtro, mas o filtro, ótimo. É exatamente esse é o cerne da questão. Perfeito, o filtro é nosso. As pessoas estão se suicidando porque elas estão se fragmentando pela vida. Elas abrem concessões que sua colocação, o pior é que não se suicidam. São as pessoas que continuam mortas psicologicamente na empresa, porque são violentadas pelas empresas que se ganham prêmios de ética e de responsabilidade social tratando mal os seus empregados. Código de ética, em geral, código de conduta, código de ética nas organizações, né? Wagner, eu acho normalmente, que você tem... normalmente deformações. Eu fico me lembrando de algumas empresas de abatedouros frigoríficos aqui no interior do Brasil, que todas têm código de éticas e que realmente a relação em relação aos empregados são brutais. Eu entendo o que você coloca, mais uma vez, mas assim, eu acho que a gente não pode imputar à conta o erro da matemática ou vice-versa, né? Eu acho que uma empresa ela tem que pensar no lucro, porque é o lucro que vai dar subsistência a ela, é o lucro que vai trazer crescimento, é o lucro que vai fazer com que se tenham conquistas sociais, e não é se melhore o contexto. Quem salva o homem é quem tem a profissão missionária de salvação do homem é a igreja. Espera um pouquinho. Não, a igreja não. A igreja não é Jesus Cristo. Quem tem a salvação é Jesus como Cristo. Instrumento, a igreja, como a igreja mas é outra discussão, outro programa. A igreja, para mim, deixa eu te falar. Não é Jesus Cristo. Deixa eu te falar. Numa sociedade islâmica não é, e na sociedade budista também não. Mas isso é outra discussão, senão a gente vai fugir do nosso ponto aqui da questão, né? Mas a única coisa é que não é a igreja, né? Não é a igreja. A igreja mas nós estamos falando das empresas e da questão da responsabilidade, da questão da ética empresarial.
As empresas, elas têm que ter lucro, mas eu não posso concordar de que esse lucro, e concordo quando você diz que muitas empresas, elas têm um código de ética maravilhoso, mas na prática delas, elas oprimem, elas violentam, elas não dão oportunidade ao ser humano. Mas também a gente pode sinalizar, sim, algumas empresas que elas se importam com as pessoas, elas valorizam seus empregados, mas elas estão buscando lucro, sim, porque se elas não buscarem, elas vão morrer. E isso não significa que elas não têm uma ética. Não adianta querer botar o homem no coração da empresa. Quem está no coração da empresa, o lucro que se vai usar com o resultado da empresa depende dos seus acionistas que eles vão fazer. Não, perfeito. Ela não está no coração da empresa, mas ela tem que estar no coração dos gestores da empresa. Nos gestores da empresa que fazem acontecer e como é que eles vão lidar com esse dia a dia, com esse processo, com essa relação, né, que ela não tem necessariamente que ser uma relação uma pergunta aqui para os companheiros. Qual é o preço moral do barril de petróleo? Qual é o preço moral, vocês que são economistas, qual é o preço moral do valor do barril de petróleo? Assim, de uma saca de café. Não adianta querer moralizar a economia. A economia, como as ciências, elas não são moral nem imoral, elas são amoral. É uma ciência social. Mas a economia, como ciência, ela é amoral. Não há moral no preço do barril de petróleo. Se a empresa puder botar $200 no barril de petróleo, vai colocar. Você pode. Então, é um equívoco que, quando Marx quis moralizar a economia, gerou uma utopia que deu essa confusão no século XX. É o mesmo, o que está se querendo fazer hoje é moralizar a organização, a empresa. Isso não é verdade. O papel da empresa é um papel econômico. O papel do homem é que é o papel moral. Da sociedade, sim. Da cidadania, sim. Esse aqui é o equívoco. Estamos fazendo uma enorme confusão nisso. E isso é uma ideologia, é a resposta da luta de classe da sociedade de mercado, e o capitalismo é extremamente competente nisso, em se ajustar para vamos mudar tudo para ficar exatamente como estamos. E estamos entrando nesse discurso. A teoria das organizações, todas elas foram criadas desde o início para justificar a ordem dominante. E a gente ensina isso nas faculdades. Eu acho que é extremamente perigoso, né? É extremamente perigoso. Esse aqui é fundamental, não é perigoso, ele é verdadeiro. Extremamente perigoso, porque isso vai muda gerar a realidade, lideranças, eu acho que muda a realidade. Por isso que líderes estão em extinção no mundo inteiro. As líderes é uma espécie em extinção no mundo inteiro. Eu sou a favor do questionamento, eu acho que nenhuma empresa ela deve ter vaquinha de presépio. Eu sou absolutamente contra a vaquinha de presépio, acho que as pessoas têm que pensar. Eu sou favorável a uma empresa onde os funcionários eles possam chegar e falar, o que não significa que tudo que é dito tem que ser feito. Por quê? Porque as empresas elas têm um objetivo. Mas como nós estamos botando deve ser assim a empresa, nós estamos colocando uma norma, um valor moral. Mas é certo, mas é que você colocou agora assim num corner a discussão, no sentido da empresa, a instituição, ela não tendo essa questão da moral. Aí não tem discussão. Não, a gente quem não tem pode que ter moral não é a empresa. Nada. A empresa não é moral. Como a economia não é moral, Celeste. Quem tem que ser moral são as pessoas que dirigem e os funcionários da empresa. Isso é outra. Você disse que não é empresa sem pessoas. Como é que a gente pode, então, identificar uma empresa? Mas não é porque as pessoas têm moral que elas têm ética, porque tem a ética de resultado e a ética de convicções. Tem pessoas que ensinam os seus filhos os 10 mandamentos, mas na prática, como gestor, a cultura das organizações exige a ela fazer aquela letrinha que ninguém lê, a enganar o outro. Em verdade, a lógica praticada nas organizações, a ética que a pessoa faz como gerente, é muito diferente do que ele faz como pai. Será que você que me ouve, que me vê, gostaria de ter como gerente da sua filha o gerente que você é? Na empresa que você trabalha? Eu gostaria. Tá bem. Sem que ótimo. nenhum Fico feliz. medo aqui. Eu estou perguntando para o telespectador. Não, tudo bem. Eu estou me colocando aqui no lugar, né? Porque eu espero que muitos de vocês, telespectadores, possam também ter a coragem de dar essa resposta, de dizer, eu poderia. Por quê? Porque eu acho que é assim que a gente vai mudar o mundo. Senão não tem opção, né? E a minha proposta é de mudar. Exato. Então, quando a gente está aqui trazendo a questão da ética, é porque eu acho que essa questão hoje, no contexto da
da nossa sociedade precisa ser falada, precisa ser levantada, precisa ser entendida, sim, Wagner, de que as pessoas, elas fazem diferença. Elas fazem diferença e elas podem mudar a realidade, né? Elas podem mudar a realidade dessa questão das empresas. Por exemplo, aquilo que você está dizendo, a gente deve ou não deve comprar de uma empresa que ela tem o trabalho escravo? Não devemos comprar, não é um valor moral, mas é um valor moral meu. Mas é um valor moral meu. Mas quando a gente faz isso e quando a gente tem esse tipo de atuação, a gente vai levar aquela empresa talvez à falência. Vai levar ela à falência. E se ela faz trabalho escravo, é bom que ela vá para trabalho, é bom que ela vá à falência mesmo. É ótimo que ela vá à falência. E, na verdade, então, é porque justifica-se uma ética onde uma empresa, ela entenda que o trabalho escravo ele não é digno e ele não deve A Organização Internacional do Trabalho está em cima disso, exatamente. Tanta evolução e tanto regresso, né? Então, na realidade, essa questão evolutiva da própria sociedade, que sempre coloca a lógica do capital em detrimento ao social, hoje não. Aliás, Celso Furtado já dizia com muita clareza que a questão da economia brasileira não é uma questão econômica, ela é eminentemente social. E o Betinho dizia, uma nação com 32 milhões de miseráveis não é uma nação, é uma tragédia. Então, é em cima dessa ética que a gente está dizendo a importância da lucratividade, sim, para as organizações e de como essa lucratividade, ela é feita dentro de quê? De gestão ética. Perfeito. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo. A gente está estourando todos os tempos. Eu vou hoje, vai ser um sufoco. Eu vou para o intervalo e eu volto. Eu queria entender um pouquinho com vocês se o bem-estar dos empregados de uma empresa, ele pode ser condizente, coerente, se pode existir dentro do conceito de lucro, sim, de uma empresa. Como que isso se relaciona e uma empresa, ela pode ser lucrativa e gerar bem-estar para os seus funcionários? Talvez essa seja a lógica da pergunta. Tá legal? Intervalo, voltamos já já.